Hello guys! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre como fazer um perfil atrativo para o Au Pair World, né? Para ser au pair aqui na Europa. Então, hoje eu sou au pair especificamente na França. Na verdade, eu já mudei meu visto, então não sou mais exatamente au pair. Mas enfim, eu trabalhei muito tempo aqui com crianças, né? No meio de famílias, host families e fazendo babysitting, enfim. E eu percebo bastante o que as famílias mais valorizam aqui. Também escutei de outras au pairs que são au pairs pela Europa e eu percebo que é meio que um senso coletivo do que as famílias acham, do que elas procuram, do que elas buscam, do que elas valorizam mais. Então, bora comigo! Primeiro eu queria falar que eu tinha uma visão errada do au pair na Europa. Eu acho que do programa de au pair no modo geral, porque eu imagino que nos Estados Unidos seja um pouco a mesma vibe. Eu achava que eu seria au pair pra chegar aqui no país, ser babá, né? Olhando a criança ali enquanto ela, sei lá, assiste uma TV. E aí depois iria, enfim, ficar off no meu canto. E aí quando eu cheguei aqui eu percebi que na verdade não. Na verdade eu estava completamente enganada. Na verdade, a grande parte das famílias elas procuram sempre analisar o que é que você vai ter para ensinar, né, para agregar na vida deles e na vida das crianças. Então, bom, quando eu estava ajudando a minha host family a achar a próxima au pair deles, eu percebi que entre eles conversavam muito sobre exatamente esse ponto. Mas o que essa pessoa tem para agregar? O que essa pessoa tem para, né? O que ela tem de informação dentro dela? Qual é o currículo dela? Então eu acho que o Au Pair World, acima de tudo, ele tem que servir como um currículo. Quando você faz o seu currículo para conquistar uma vaga em uma empresa, o que você faz é colocar suas, né, as suas qualidades, suas atribuições que podem ajudar aquela empresa, né? O que pode fazer aquela empresa se interessar por você e pelo seu currículo para você ser contratada, para você ter um diferencial diante de outras possíveis concorrentes e etc. Então, eu acho que o Au Pair na Europa, ele é a mesma coisa. Quando você está criando lá o seu perfil no Au Pair World, você tem que colocar as coisas que vão te fazer se diferenciar das outras pessoas que estão lá, porque eu acho que você tem que imaginar um pouco assim, a host family tá lá procurando uma au pair, ela abre e tem, sei lá, 100 perfis ou mais, né? Porque assim, tem muita gente querendo fazer o au pair hoje, é bem concorrido. E acho que, assim, se a gente for colocar numa balança, tem muito mais au pairs disponíveis do que host families disponíveis. Então, é claro que para você conseguir, principalmente, uma boa família que esteja oferecendo boas condições, porque obviamente que isso vai fazer diferença no seu ano de intercâmbio, você tem que ter esses diferenciais e, enfim, para poder conquistar o que você quer. Então vamos falar aqui de algumas dicas desses diferenciais, como você pode ter esses diferenciais para se destacar. Obviamente que isso é baseado na minha percepção, então pode ser que você assista esse vídeo e ache que, enfim, encontre outras coisas que podem ser diferenciais. É claro que diferencial ele sempre vai ser importante, mas essas dicas que eu vou dar aqui é baseado no que eu acho. Dito isto, na minha opinião, eu acho que a Europa, no geral, eles valorizam muito tudo que vem do meio artístico. Não é à toa que tem museus, que tem negócio histórico e tudo isso, né, que é bem valorizado aqui na Europa, porque eu acho que as pessoas, no geral, elas se importam com isso. Então, tudo que você tiver de coisa, de opção relacionada ao meio artístico, por exemplo, sabe tocar um instrumento, tem algum talento específico, sabe dançar, sabe fazer artesanato, tudo que venha do meio artístico pode ser usado para valorizar o seu perfil. E é claro, se você vai citar isso no seu perfil, você pode inclusive colocar fotos relacionadas a isso de repente, ou vídeos relacionados a isso. Claro, não vai fazer o seu perfil inteiro baseado nisso, mas algo que você vai mencionar, né, ali, olha, eu tenho aqui umas habilidades e tal, e aí pode ser que a família se interesse sim. Por quê? Porque, obviamente, se essa pessoa ela tem a habilidade do meio artístico, ela vai ensinar isso para as minhas crianças, ou ela vai ajudar na bricolagem. Bricolagem é uma coisa que é valorizada, principalmente aqui na França, onde eu tô. Eu não vejo criança que não faça isso, inclusive é parte do ensinamento deles da escola, fazer bricolagem, que é coisa de artesanato mesmo, assim, corte, colagem, enfim, construção de coisas manuais, né, ou faça você mesmo. Então, eles valorizam bastante esse negócio de bricolagem. É claro que você não precisa comprovar nenhum tipo de experiência com criança para ser au pair aqui na Europa, mas é óbvio que na hora que você tá ali construindo o seu perfil, se você escreve, olha, não tenho experiência nenhuma, nunca trabalhei com criança, não sei nada nem do que se trata.
obviamente que você vai ser um pouco mais difícil para você de encontrar uma boa família. Então, é óbvio que além dessa experiência que você deve ter do dia a dia, né? Então, como eu já citei em alguns vídeos, procure fazer, sei lá, voluntariado, se você nunca trabalhou com crianças nem nada, procure fazer algumas coisas beneficentes, para que você possa ter aí alguma experiência, alguma coisa para que se segurar, né, aí na hora de montar o seu perfil. Além disso, eu acho que obter alguns conhecimentos extras e técnicos podem ajudar. Por exemplo, curso de primeiros socorros, então eu encontrei um muito legal, vou deixar o link aqui na descrição, que é basicamente primeiros socorros relacionados à criança, coisas que todo mundo deveria saber, na verdade. Se a criança cai e faz um corte, se a criança tem algum acidente, sei lá, machucado, uma coisa simples mesmo assim, que você vai ser a pessoa responsável para você dar a primeira assistência, então seria interessante você colocar lá no seu perfil: eu tenho curso de primeiros socorros, eu sei como lidar em situações de, enfim, acidentes. Outras coisas, além do meio artístico, você pode fazer relacionadas a crianças mesmo. Por exemplo, tem um curso de contação de histórias. Isso pode ser muito útil, você falar, olha, e isso pode ser até usado, inclusive, fazendo um gancho, por exemplo, num vídeo que você possa colocar lá no seu perfil, né? Fiz um curso de contação de histórias, ou de teatro de marionetes, ou de, enfim, sabe, coisas relacionadas ali à criança, e aí você pode fazer um videozinho curto também e colocar ali no seu perfil. Olha, eu faço isso, eu sei fazer isso, eu tenho habilidades para fazer isso. Então, aqui eu tô dando algumas dicas, mas você pode simplesmente pensar na sua cabeça o que é que você poderia fazer, algo que você tenha facilidade de repente, ou algo que você já sabe, mas você pode tentar se aprofundar e aí usar isso no seu perfil. Eu acho que, de uma maneira geral, o seu perfil ele pode ter dois caminhos. Um é o caminho que você tá de fato criando um perfil para parecer que você vai ser apenas uma irmã mais velha, mas de qualquer forma, essas coisas que eu já falei até aqui, elas podem ajudar e ser importantes, enfim, no seu desenvolvimento com a criança, no seu trabalho, né? Porque a gente tem que considerar que o Au Pair é um programa de intercâmbio de trabalho, não é um programa de intercâmbio de línguas, como é vendido. Na minha opinião, não é. Você vai vir para trabalhar e essa parte é a parte principal do intercâmbio. Você vai trabalhar com crianças. E isso é muito importante, porque se você não se der bem com a criança, se você não conseguir criar alguma conexão com aquela criança, ensinar alguma coisa para ela ou ajudar ela de alguma forma, agregar alguma coisa na vida dela, o seu intercâmbio vai ser muito ruim. Ele vai ser muito fraco, porque isso é o principal ponto do programa de Au Pair. O que você vai fazer depois, né, de extra, viajar, aprender um idioma, isso vai ser extra, isso vai ser consequência do seu intercâmbio e vai ser totalmente baseado na sua relação com a host family e com as crianças. Então é importante que a gente foque nisso. Então, enfim, pode ser sim que a família esteja procurando apenas uma irmã mais velha, um exemplo para as crianças, alguém que vai estar ali para gerenciar um pouco, de repente são crianças até maiores que nem precisam tanto de ajuda para, enfim, a criança ela tá sempre se desenvolvendo, obviamente, mas as crianças mais velhas elas estão ali no seu próprio ritmo, já fazem um monte de atividade extra, já vão para a escola, isso e aquilo, fazem línguas. Então, às vezes, a au pair ali é mais para ser uma irmã mais velha e dar uma orientada, dar uma observada enquanto os pais não estão em casa, algo assim. Mas também tem o segundo caminho, que é a host family que tá procurando alguém de fato para ajudar, né? Ser como se fosse uma educadora, a gente vai colocar assim. Então, nesse caso, se você trabalha com criança já fez pedagogia, algo relacionado a isso, com a educação infantil, esse é o seu caminho. E aí, esse caminho vai ser mais fácil para você se você focar nisso, né? No meio profissional de educação infantil. De qualquer forma, seja o caminho que você escolher, tem algumas coisas que você pode se basear para escrever o seu perfil. Por exemplo, cursos. Eu indiquei recentemente lá no meu Instagram o curso do Murilo Gun, que estava gratuito. Então, era um curso sensacional relacionado a crianças, de criatividade infantil, mas não só criatividade, diversas coisas relacionadas ao modo como você se relaciona com a criança. E cada coisinha que eu anotei, que eu escrevi, que fez criar insights na minha cabeça e que me ajudaram muito com a minha relação com as crianças aqui. Existem cursos, por exemplo, da Isa Minatel, da Bianca Solero, relacionados às crianças, e você pode, enfim, talvez conhecer outros cursos que sejam relacionados às crianças e usar isso, né, no seu trabalho de psicologia infantil, educação infantil, pedagogia, enfim.
e abordar isso de uma forma que você diga, olha, eu tenho experiência nisso, tenho um curso nisso, eu acho isso, isso e isso em relação a isso. Então, eu acho bem interessante. Enfim, diversos cursos aí que você pode usar para basear o seu perfil. Além disso, temos também vídeos no YouTube, por exemplo, o canal da Isa Minatel, que tem, sei lá, mais de 800 vídeos, sem brincadeira, mais de 800 vídeos relacionados a crianças, né? Educação infantil, como lidar de fato. Então, tem assuntos como temperamento das crianças, então cada criança tem um tipo de temperamento, adolescência dos bebês lá, que são crianças de 2 anos, vídeos relacionados à punição, educação Montessori, enfim, nossa, tem muito, muito conteúdo que você pode simplesmente assistir, é simples, vai lá, entra no YouTube, assiste e escreve lá no seu perfil, de repente, o que você acha sobre isso, sobre educação infantil, então é algo mais profissional mesmo ali, ou só para você poder abordar as famílias falando, olha, eu acho isso, isso e isso, ou como é que vocês fazem isso, isso e isso. Então, tem bastante, assim, famílias que se interessam pela educação Montessori, que é uma educação mais liberdade infantil. E é ótimo se a família tem esse tipo de educação, dá esse tipo de educação para as crianças e eles estão lá procurando uma au pair e eles veem uma au pair que está de acordo, que conhece o método, que também vai lidar com a criança de acordo com o método Montessori. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando a família tem uma au pair passa a fazer parte da educação da criança. Então, obviamente que tem que estar de acordo com os pais, tem que estar em um equilíbrio. Eu vou te falar que são todos os pais que estão preocupados com isso? Não, não são todos os pais. Pode ser que tenham pais que nem se importem, nem tenham tipo nenhum de método de educação que estão fazendo ali de qualquer jeito. Pode ser, com certeza pode ser. Eu acho que se você for conseguir uma família que tá ali fazendo um pouco de qualquer jeito, vai ser mais difícil, porque talvez tenham crianças que não são muito educadas, que são rebeldes, e aí que você vai ter problema com as crianças e os pais não vão estar ligando, porque os pais também têm problemas com as crianças e não estão nem aí. Então, acho que também tem que saber um pouco diferenciar para filtrar essas famílias, né? As famílias que têm umas crianças difíceis e que não estão nem aí para criar um método de educação ou para levar a criança no psicólogo ou para, enfim, só querem de fato ir levando, e as famílias que de fato estão preocupadas com isso. Então é até importante você ter esses conhecimentos para você poder saber como é que a família lida com isso, como é que a família lida com punições, por exemplo. A família bate, a família põe de castigo, a família tira coisas que a criança gosta, qual é o tipo de punição que eles dão quando a criança se comporta mal, se existe alguma punição ou se a criança pode fazer do jeito que ela quiser. Enfim, então, tem muitas coisas, né, nesse mundo, e isso é só um dos tópicos, mas existem outros diversos tópicos sobre temperamentos. Cada criança tem um tipo de temperamento, você sabendo disso, você pode descobrir qual o temperamento daquela criança que você tá fechando o seu match, né? Ah, essa criança ela é mais difícil, ela é mais assim, ela é mais assado, ela é uma criança, né? E aí você saber como lidar. Se a família souber te responder isso com sinceridade, você já pode até dar alguma solução. Olha, eu li que tem isso, aquilo para crianças assim, isso pode resolver, tem esse método. Então, eu acho que isso pode ajudar muito você a ter um diferencial. Enfim, além de vídeos e cursos, nós temos também livros, né? Tem até um livro do Paulo Freire que chama Pedagogia da Autonomia. E ele fala um pouco também sobre isso, né? Sobre o método um pouco Montessori ali, que é a autonomia das crianças e tal. E aí que você pode até se basear. Olha, tem um livro brasileiro que eu li que fala sobre isso, que aborda esse assunto, e ele fala isso, isso e isso. Então eu acho que esse é um caminho bem fácil, assim, não vou colocar fácil, mas um caminho muito válido de você conseguir conquistar uma família, né? De você conseguir criar uma relação boa, uma conexão com a família e também de você ter alguma experiência, porque uma vez que você conhece, por exemplo, os tipos de criança, os tipos de temperamento de cada criança, e aí você consegue identificar logo de cara, você consegue achar um método para lidar com isso, né? E isso eu me arrependo muito de não ter feito quando eu vim, porque eu tenho uma criança que não é muito fácil de lidar. E hoje aqui, depois de 2 anos e meio, é que eu descobri qual o tipo de temperamento dele e como eu posso lidar com isso. Então, se eu tivesse feito isso, eu teria tido um ano de intercâmbio muito mais
fácil do que eu tive de fato, e enfim. É uma coisa que vai facilitar a sua vida, vai facilitar a vida da Host Family, obviamente, porque quanto mais fácil, mais você souber lidar com a criança, melhor a criança se comporta e melhor os pais estão, assim, mais felizes os pais estão, e aí você acaba não criando nenhum atrito. Uma coisa que eu acho muito difícil é que quando você reclama do filho da Host Family, com razão, porque, enfim, existem crianças que são um pouco mais difíceis de lidar, quando você reclama, eles não são muito abertos a esse tipo de reclamação e eles acabam se afastando um pouco de você ao invés de criar uma ligação ali e todo mundo trabalhar junto. Então, enfim, existem diversos métodos de abordagem que a gente pode fazer para ajudar, mas também para facilitar a nossa própria vida e, enfim, isso vai ser bom para todo mundo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar alguns links aí na descrição. Se quiser me seguir no Instagram, eu tô sempre indicando também conteúdos por lá relacionados às crianças, né, cursos, livros, vídeos que a gente pode assistir e tal. E também estou fazendo aí um processo de diploma na área de educação infantil, porque é uma área que eu tenho gostado muito e eu quero trabalhar com isso aqui na França, então tô falando disso inclusive no meu blog, vou deixar aqui embaixo. E se você tem interesse em trabalhar com isso, que é uma boa área de trabalho, eu acho, aqui na França, educação infantil, então é possível também você fazer isso de repente depois do au pair, e aí tudo isso já vai te ajudar, né, se você começa lá atrás a esse tipo de abordagem, para depois falar, olha, usei isso e deu certo, né, eu usei esse método com essa criança e deu certo. Então é um longo caminho aí que a gente vai percorrer e construindo a nossa história. Então, muito obrigada por assistir até aqui, me segue lá no Instagram. Beijo, boa viagem!